Boa noite a todos. Essa audiência pública visa atender o requerimento de minha autoria, a pedido da vereadora suplente Maria Auxiliadora Duarte Montezano, doutora da RCC. O meu objetivo é fazer uma discussão e disseminar o sentido do tema da campanha da Fraternidade 2019, Fraternidade e Políticas Públicas, sendo a frase bíblica inspiradora: serás libertado pelo direito e pela justiça. Me informei que a escolha desse tema teve o intuito de estimular a participação em políticas públicas, à luz da palavra de Deus e a doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum, sinais de fraternidade, e aproximar a população das ações do Estado, que é quem viabiliza os direitos previstos na Constituição e nas leis. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa a vereadora suplente Maria Auxiliadora Duarte Montezano. Gostaria também que viesse aqui a parte da mesa o André Eustáquio, André Eustáquio Alves, ex-coordenador da Renovação Carismática Católica, pregador, músico e integrante do grupo de oração São Francisco da Paróquia de São Sebastião. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa audiência pública. Gostaria de passar a palavra para os nossos convidados. Maria Auxiliadora, quer fazer suas colocações iniciais? Com a palavra, doutora. Boa noite a todos, né? Eu só agradeço esse momento, porque eu vejo que a oportunidade que, né, de repente nós estamos tendo para colocar uma coisa que é tão, no momento, ela é tão, como falamos, de uma certa forma, tão preciosa, e precisamos disso, né? Porque ela é atual, agora, é para agora, não para ficar lá, mas para a gente fazer acontecer isso, não deixar só no papel, mas fazer com que isso vá para frente. Muito obrigado, doutora. Só lembrando que essa reunião está sendo transmitida ao vivo aqui no Facebook da Câmara Municipal de Ubá e posteriormente estará disponível no YouTube também. Gostaria de passar a palavra para o vereador Idaí para fazer suas colocações iniciais também. Boa noite a todos. Sou presidente José Roberto, vice-presidente dessa casa, vereadora suplente Dodura, né, André. Nem quero, primeiramente, agradecer a vocês aqui por por vocês estarem aqui, atendendo aqui esse pedido, né, vamos dizer assim, e poder passar para todos nós e também a todos que estão nos assistindo neste momento, o tema, né, o lema e o tema da campanha da Fraternidade deste ano de 2019, que foi, por mais que às vezes a gente pode imaginar que foi um tema criado neste momento, mas vocês, como eu, a gente sabe, né, que é um tema que já estava sendo estudado há 2 anos atrás, há 1 ano e pouco, há 2 anos atrás, mas, como diz aquela palavra, veio calhar exatamente no momento, né, de políticas públicas e também com o que aconteceu no Brasil e que está acontecendo no que diz respeito aí às eleições, né? Então, já era um tema, já é discutido anteriormente, muito antes de acontecer as eleições, mas que era um tema já muito bem pensado, né, pela CNBB, vários estudos, e esse tema, ele tem que ser, eu creio que tem que ser constante, principalmente para nós cristãos, né? Políticas públicas, eu acho que isso que a população requer de nós, políticas, né? E também a fraternidade, eu acho que isso tem que ser, casar, né, as políticas públicas com, né, esse entendimento nosso cristãos. Então, eu quero
Neste momento, agradecer aí a presença de vocês, né, e que possa nos passar mais. Eu creio que o André e a Dodora já estudaram, eu já estudei bastante sobre esse tema, vi que já em outras ocasiões já estava falando um pouquinho sobre isso, em uns anos anteriores, mas eu creio que vocês vão passar para nós e para os que estão nos assistindo aí, exatamente aquilo que nós cristãos, gostaríamos de ouvir. Muito obrigado pela presença. Obrigado, vereador Edeir. Gostaria de passar a palavra agora para o palestrante dessa noite, André Eustáquio Alves, com a palavra. Uma boa noite a todos, boa noite aos vereadores. Muito obrigado pelo convite, obrigado às pessoas presentes também, aos telespectadores, ouvintes. Dodora, minha colega de muitos anos, colega não, irmã de caminhada. E louvar a Deus por esse momento, que eu vejo que a política, daí, como você bem disse, eu vejo a sociedade se movimentando de uma maneira diferente de um tempo para cá, né? Se nós pegarmos aí nos últimos 6 anos, 7 anos, a gente vê uma mobilização maior. Eu vejo também que isso vem diante de uma comunicação melhor entre as pessoas, né? As mídias sociais vieram para agregar isso, mais conhecimento, mais facilidade para aprender também, né? As mídias sociais, elas sendo bem usadas, né, ela traz um enriquecimento muito grande. Eu vejo que para a política foi bom, a sociedade se inteirando mais daquilo que acontece, né, à sua volta, e principalmente o povo cristão. O povo cristão, por muito tempo, ele ficou alheio à política, por achar que um cristão não pode se envolver em política, né? Aqui eu não quero ofender a classe, pelo contrário, a gente está aqui para dignificar a classe política, mas por algum tempo se criou um estigma de que, né, a política ela traz coisas negativas para a sociedade e tal, e o cristão não queria se envolver. E é totalmente o contrário, o cristão ele precisa se envolver na política, porque a política é um meio mais rápido, mais fácil, e ela para fazer o bem a toda a sociedade, né? A política ela está aí justamente para isso. A igreja, então, nesse tema que nós trazemos aqui hoje, que viemos discutir, na campanha da fraternidade, que tem esse tema de fraternidade e políticas públicas, a igreja ela entende que a sociedade cristã, o povo católico, o cristão de uma maneira geral, ela precisa se inteirar, sim. A igreja, então, quando ela traz esse tema, o Daí bem disse, já vem um tempo sendo estudado, ela quer fazer com que os cristãos se interajam com todo esse tema, né, com todo o meio político que estamos vivendo. Veio a calhar, sim, né, um tempo de renovação, né, o ano que nós passamos, esse ano político, ele veio mostrar que tem um povo renovado, um povo que pensa e que não é prisioneiro de ideologias, né? E justamente nós precisamos ter esse pensamento, nós não somos presos, Deus nos fez, o lema está aí para nos confirmar isso. Deus nos fez para ser livres, né? Livres de ideologias, livres para que possamos ter pensamentos próprios, né? E o cristão, um pensamento próprio, na liberdade que Deus nos dá, a pessoa do Espírito Santo nos concede essa liberdade para o bem comum, o bem da sociedade, e que se resume em política. Então, vou fazer um esboço aqui, então, daquilo que é a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, ela se inicia na igreja nos anos 60, 1960, por aí, né, com o bispo do Rio Grande do Norte. Esse bispo, ao ver a sociedade necessitada, né, o povo mais carente, precisando de um apoio maior da igreja e também da política, resolve se mobilizar. E aí, essa campanha deu tão certo, mas tão certo, que no ano seguinte, mais 13 bispos, 13 dioceses aderiram a esse jeito de fazer, né, a campanha da fraternidade, de colocar adiante esse projeto. E logo em seguida, 2 anos depois, toda a CNBB, ou seja, todo o Brasil, todos os bispos do Brasil, aderiu à campanha da fraternidade. E não só pensando nas pessoas humildes, mais pobres,
no sentido de auxiliar, mas também de incluir essas pessoas à sociedade de fato, para abrir a cabeça dessas pessoas, para inserir as pessoas na sociedade, em todo o contexto da sociedade, porque é muito fácil a gente viver do assistencialismo, né? A gente pode levar a pessoa à comodidade, a gente pode fazer nome de políticos, a gente cria, né, muitas personalidades com assistencialismo. Mas o que a igreja quer de verdade é fazer com que o cidadão seja protagonista da sua própria vida, né? Que ele tenha a sua ascensão na sua vida, tenha a sua ascensão, né? Tenha um crescimento naquilo que é formação humana, formação social, né? Na sua formação de conhecimento de uma maneira geral. Então, a igreja tem essa preocupação, né? A gente pode entender e ver em algumas situações, a gente é um tema delicado, mas é necessário que a gente entre, porque assim muitas pessoas usam da igreja para levar ela a ser uma igreja partidária, né? E a igreja ela não é partidária, a igreja ela é apartidária, né? A igreja ela pensa no bem comum, a igreja não está para dividir, a igreja está para unir. E a igreja ela tem o seu foco, né, que é a pessoa humana, não só na sua humanidade, mas também na sua essência divina. Nós, como cristãos, né, como os filhos amados de Deus, sendo cristão ou não, isso é inegável, acredite ou não, mas nós temos uma origem. A nossa origem é Deus, a nossa origem é o céu. Nós viemos de lá, e essa dimensão ela não pode ser esquecida. Nós não podemos somente trabalhar a humanidade da pessoa no que se diz aqui, a vida presente. Não, nós temos que preparar a sociedade, conversar, levar, evangelizar. É por isso que Jesus veio, né, nos salvou, nos deixou como testemunhas dele, né? Eu vou ler um pouquinho depois sobre a palavra de Deus, para que nós possamos também lutar, através da dignidade, através dessa formação humana, nos levar de volta para onde nós viemos, que é o próprio céu, né? Nos espelharmos no próprio Deus, que nos convida a ser santo como Ele é santo. E isso tudo inclui essa vida digna de humanidade, mas sem deixar a nossa espiritualidade, sem deixar a essência divina que nos compõe desde o início, desde a sua origem. Então, é o seguinte, primeiro ponto da campanha da Fraternidade, eu gostaria, antes de começar, a ler o lema, para depois a gente desenvolver, pode ser? Ler a palavra de Deus? Antes, eu posso clamar aos irmãos aqui, a gente possa rezar um Pai Nosso junto? Pode ser? Pode ser, fica à vontade. Podemos ficar de pé, então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve Maria, salve. Então, o lema, ele está no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 1 ao 27. Com foco no último versículo 27, mas gostaria de ler para ter um contexto, para que a gente possa, né, contextualizar todo esse lema. Então, é o seguinte, a palavra de Deus diz assim para nós, Isaías, no capítulo 1, versículo do 21 ao 27. Como se prostituiu a cidade fiel, Sião cheia de retidão, a justiça habitava nela, e agora são os homicidas. Tua prata converteu-se em escória, teu vinho misturou-se com água. Teus príncipes são rebeldes, cúmplices de ladrões. Todos eles amam as dádivas e andam atrás do proveito próprio. Não fazem justiça ao órfão
e a causa da viúva não é evocada diante deles. Por isso, eis o que diz o Senhor, Deus dos exércitos, o poderoso de Israel. Eu tirei satisfação de meus adversários e me vingarei de meus inimigos. Voltarei minha mão contra ti e te purificarei do crisol e eliminarei de ti todo o chumbo. Tornarei teus juízes semelhantes aos de outrora e teus conselheiros como os de antigamente. Então te chamarão cidade da justiça, cidade fiel. Sião será remida pelo direito e seus convertidos pela justiça. Essa tradução que eu li é a tradução da Ave Maria, e a tradução que está no lema é a tradução da CNBB, né, da tradução da Bíblia da CNBB, e que tem, muda um pouquinho o versículo, mas é o mesmo significado, o mesmo sentido. Serás libertado pelo direito e pela justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se nós pegarmos esse contexto aqui, a palavra, o livro de Isaías, ele foi escrito mais ou menos uns 450, 500 anos antes de Cristo. E o livro de Isaías ele é dividido em 3 partes. Isaías 1, Isaías 2 e Isaías 3, para que fica mais fácil. Por quê? No meio desse percurso, né, o povo de Deus foi exilado, foi preso. Então, o Isaías 1, que é esse início que nós lemos aqui, ele vem profetizar, vem alertar o seu povo daquilo que eles estavam fazendo de errado, e diante disso, o risco que eles corriam de ser encarcerado, de perder a sua dignidade, ao se afastar de Deus, que é o Deus da liberdade, como nós falamos logo no início, que é o Deus que nos proporciona não só a vida, mas provê também, né, tudo aquilo que nós temos, o ar, a natureza, tudo vem de Deus. E quando esse povo se afasta, Isaías, ele é usado por Deus para ser boca, para ser profeta de Deus e alertar o povo, que se eles se afastassem de Deus, eles seriam presos. E aí é onde vem esse tema: serás libertado pelo direito e pela justiça. Nós vamos ver no vídeo daqui a pouco, né, não vai ser agora, mas daqui a pouco, uma contextualização melhor dessa palavra, e vai ficar assim bem dinâmico, bem claro, naquilo que eu vi, né, pesquisando, me organizando para que a gente pudesse estar aqui e trazer um conteúdo bacana. Eu gostei muito desse vídeo, ele vai ser bem ilustrativo. Então, existia um povo que era infiel, existia um povo que não cuidava dos órfãos, que não cuidava das viúvas. O que significa os órfãos e as viúvas? São as pessoas mais desprovidas da sociedade naquela época. Então, tinha um povo que não cuidava, né? E o povo não estava cuidando, não olhando para o seu próximo. Existia um povo egoísta. E a igreja nos chama a atenção justamente para isso. Nós, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, nos reconhecer como filhos de Deus e também reconhecer o outro como filho de Deus. Reconhecer o próximo. Aquilo que eu quero para mim, eu também preciso querer para o outro. Aquilo que é meu direito, é direito do outro, é direito do próximo. Né? E como aquelas pessoas daquela época não viviam isso, não estavam praticando isso, tinham perdido a sua essência, né? Deus usa desse profeta para alertar. Se afastares de mim, né, vocês irão ser encarcerados, irão perder a sua liberdade. Porém, se voltares para Deus, serão libertos pelo direito e pela justiça. Depois o vídeo vai ser mais bem ilustrado aqui. Então, o lema é basicamente isso. Depois nós vamos entrar através dos vídeos. E eu dividi um pouco aqui para que a gente possa entender. Fraternidade. O que a igreja entende como fraternidade? O catecismo da igreja católica, esse catecismo, gente, da igreja católica, não sei se todos conhecem, o catecismo da igreja católica é um compilado daquilo que a igreja tem para oferecer aos seus fiéis. É aquilo que a igreja entende
tirado da palavra de Deus, né? A igreja é feita pelo seu tripé, né? A nossa fé cristã católica ela é feita por um tripé: a palavra de Deus, pelo magistério da igreja e pela tradição apostólica. O catecismo da igreja, ele reúne, né, esses 3 pontos. Ele reúne a palavra de Deus, que é o ensinamento de Cristo, o anúncio do evangelho. Ele compila também o magistério da igreja, o ensinamento que durante todos esses anos, porque a palavra de Deus vai dizer assim para nós, que nem se todos os livros do mundo tivessem, caberia os ensinamentos de Deus. E foi dado aos discípulos, que foram testemunhas do próprio Cristo, em continuar aquilo que Jesus, ao caminhar com eles, ensinou. Então, esse é o magistério. Aquilo que os apóstolos aprenderam, aquilo que os discípulos aprenderam do próprio Cristo, foram passando, e o magistério foi crescendo, né, auxiliado pela pessoa do Espírito Santo. Né, nós acreditamos que nós temos um Deus trino, que é um Deus só, porém se manifesta nas 3 pessoas, um Deus que é Pai, que sonhou conosco, que nos ama, né, que nos criou por amor, um projeto de amor. Nós temos o Deus que é o Filho, que é Jesus Cristo, que nos salvou devido ao pecado, né, ao ser humano querer ser como Deus, ao tomar o lugar de Deus. Então, Deus nessa ação de Jesus, do Filho que vem e nos salva, dá sua vida por nós, e temos a pessoa do Espírito Santo, que foi dado por nós, pelo Pai e pelo Filho, para que não pudéssemos ficar órfãos, e através dele ser testemunha do próprio Cristo. E isso que a igreja faz. E sendo testemunha, e sendo auxiliado pelo Espírito Santo, tem o magistério da igreja, e tem a tradição apostólica, que é aquilo que eles viviam, conviviam, né, até desde então. Então, o catecismo da igreja, ele traz para nós, eu tirei aqui uma parte que é bem conveniente com relação à fraternidade. Vai dizer assim para nós. O catecismo da igreja, no parágrafo 1676, diz assim: a religiosidade do povo, em seu núcleo, é um acervo de valores que responde com sabedoria cristã às grandes incógnitas da existência. Olha que profundo, olha só. A religiosidade do povo, em seu núcleo, ou seja, na sua essência, na sua origem, é um acervo de valores que responde com sabedoria cristã. Não é uma sabedoria qualquer, é uma sabedoria que foi ensinada, que veio do próprio Cristo, né? Que tem a sua origem no próprio Cristo. As grandes incógnitas, as grandes dúvidas da existência. A sabedoria popular católica tem uma capacidade de síntese vital, engloba criatividade, o divino e o humano. Aquilo que eu falava logo no início. Não só na humanidade, não só na pessoa, não só nessa carne, né, no qual se prega muito, mas na carne, na pessoa, mas também engloba criativamente o divino e o humano. Cristo e Maria, espírito e corpo, comunhão e instituição, pessoa e comunidade, fé e pátria. Olha que importante isso. Fé e pátria. O catecismo da igreja fala que nós precisamos ter a fé, manter a nossa esperança, manter o nosso amor a Deus, mas não esquecer da pátria. Importantíssimo isso. Inteligência e afeto, amor, carinho, fraternidade. Essa junção, essa unidade, né, de poder usar da nossa sabedoria humana em prol do outro, poder ser cúmplice um do outro, poder trocar afeto, poder trocar conhecimento, poder trocar tantas coisas, né, poder ter amor à nossa pátria, né, porque a nossa pátria é composta pelo próximo, pelo nosso irmão, né, e por tudo aquilo que existe. E aí continua assim: esta sabedoria é um humanismo cristão. Ou seja, é um humanismo
porém divino, que afirma radicalmente a dignidade de toda pessoa como filho de Deus. Como filho de Deus. A nossa dignidade como filho de Deus. Estabelece uma fraternidade fundamental. Ensina a encontrar a natureza e a compreender o trabalho e proporciona as razões para a alegria e o humor. Mesmo em meio a uma vida muito dura, a fraternidade proporciona tudo isso. Mesmo uma vida dura, a fraternidade vivida na sua essência, ela proporciona alegria e humor. Essa sabedoria é também para o povo um princípio de discernimento, um instinto evangélico, pelo qual capta espontaneamente quando se serve na igreja ao evangelho e quando ele é esvaziado e asfixiado com os outros interesses. Então, aquilo que vem de fora pode sufocar o principal objetivo da igreja, que é evangelizar, ou seja, que é levar a pessoa de Jesus Cristo ao próximo. Então, eu não posso sair da minha essência, né? Deixar que aquilo que é de fora, deixar que aquilo que só o humano tome conta, né, do meu ser, do meu viver. Então, é muito perigoso quando nós fazemos da igreja um partido político, ou então usamos ela para promover partidos políticos. É muito perigoso, porque a igreja, acima de tudo, ela olha para a pessoa humana, mas olha para a pessoa humana com um olhar divino, sabendo que o lugar dela é voltar para o céu, voltar para Deus. E quando nós tiramos isso, quando nós partidarizamos a igreja, nós corremos o risco de excluir pessoas. Corremos o risco de excluir pessoas. E a igreja foi feita para agregar. A igreja, Deus instituiu a igreja para agregar, para trazer as pessoas, para se sentirem amadas, para se sentirem acolhidas, né? Unidas, né, doutora? Unidas. Isso mesmo. Então, esse é um ponto que eu gostaria de trazer para dar uma luz sobre esse primeiro ponto, que é fraternidade. Se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade. Tranquilo? Quer comentar? Se alguém quiser comentar alguma coisa, né, a gente está à disposição. Então, políticas públicas, né? A campanha da fraternidade tem esses dois tópicos, fraternidade e políticas públicas. Depois o Catecismo da Igreja nos coloca alguns pontos também, mas vamos dar só uma sintetizada do que é políticas públicas, né? Políticas públicas são conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado ou município, né, diretamente ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania de forma difusa ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Então, essa preocupação da igreja para que todos esses direitos, né, cheguem até as pessoas que verdadeiramente precisam, mas de uma forma com que as pessoas também não se acomodem. Precisa ser algo participativo, que é onde que eu exalto esse tempo que nós estamos vivendo. Eu vejo que é uma sociedade mais ativa. Precisamos progredir, precisamos melhorar. Eu entendo que pode partir, né, da igreja, sim, e precisa partir, porque a igreja tem um acesso, não só a católica, mas a igreja evangélica, né, outras denominações também, pode partir de nós, mas essa abertura, e aqui eu quero agradecer a vocês, agradecer à Câmara Municipal de Ubá, essa abertura que vocês dão para a sociedade em vir fazer essa audiência pública, a debater, é um convite de vocês, ou é uma forma de vocês chegar à sociedade e levar também a elas o conhecimento. Né? Isso é para enaltecer vocês, enaltecer os senhores vereadores, toda a organização, e é uma forma de fazer com que a pessoa se intere mais, né?
Nós temos aí, está sendo gravado, depois vai ter o áudio também, né, nas rádios. Quantas pessoas vão poder estar entendendo um pouco mais, né, tendo interação um pouco mais sobre o assunto, que eu creio que não só isso, deve ter tido outros temas durante a semana, né, teve outros temas, e isso é muito importante, levar a sociedade o conhecimento, não deixar ela acomodada, só querer receber, mas fazer com que ela se interaja, com que ela participe, né. Quão bom seria se todas as pessoas tivessem o interesse da política e não olhar ela com um olhar de discriminação, mas com um olhar de interesse mesmo, porque a política faz parte de toda a nossa vida. Tudo que nós fazemos tem política. Tem política. Nós dependemos, a sociedade depende da política, né? E que possamos, quanto mais pessoas tiver aberta à política, mais pessoas boas, temos uma tendência de mais boas pessoas estarem participando dela, né? Então, é importante que tenhamos essa interação, é fundamental. O catecismo vai falar um pouco, só colocar um ponto sobre o que o catecismo fala, sobre o que a igreja fala, né, sobre esse ponto de políticas públicas. No parágrafo 2273, 2273, fala assim para nós: no momento em que uma lei positiva priva uma categoria de seres humanos da proteção que a legislação civil lhes deve dar, o Estado nega a igualdade de todos perante a lei. Quando o Estado não coloca sua força a serviço dos direitos de todos os cidadãos, e aqui é importante a gente falar, porque se fala hoje muito de minorias, né? Aqui é um debate até polêmico, né? Se fala de minorias. É necessário lutar, sim, pelas minorias. Mas não é só a minoria, são todos que precisam de políticas públicas. Lógico que nós precisamos focar naquelas que precisamos dar atenção, precisamos cuidar, precisamos sim. Mas todos precisam de políticas públicas. Todos nós precisamos, todos nós dependemos. Né? Se a nossa vida é em função de uma política bem feita, né? Nós podemos virar um jogo, pegar a minoria e fazer com que ela, né, tenha todos os seus direitos e fazer com que quem tem direito não tenha mais. Não é assim que funciona. Nós precisamos igualar todas as pessoas. Né? As pessoas elas precisam entender que somos iguais, nós somos iguais a todos. Não precisa ter distinção. Né? E aqui, né, podemos estender para cor, raça, identidade de gênero, que tem se falado muito, religião, né? Mas nós somos um povo só. Somos um povo só. Né? Se tratando de nação, né, brasileira, somos um povo brasileiro. Nós não somos, aqui dentro não tem alemão, brasileiro, alemão, não. Aqui tem um povo brasileiro, independente da sua raça, da sua cor, da forma com que ele se identifica. Somos um povo. Então a política precisa ser para todos. E as pessoas mais desfavorecidas, a sociedade em si, juntamente com a política pública, ela precisa, lógico, dar uma atenção, para que essa pessoa não se acomode. Eu gosto de frisar sobre isso, porque é muito fácil a gente deixar a pessoa, dar uma assistência para essa pessoa e essa pessoa se acomodar lá. A gente precisa estender a mão, sim, mas com que a pessoa seja provedor da sua própria vida. A pessoa precisa ter autonomia na sua própria vida. Né? Então, continua assim. Particularmente, dos mais fracos, né, os próprios fundamentos de um Estado de Direito estão ameaçados. Ou seja, quando nós, diante disso que nós colocamos, se nós não fizermos com que isso seja para todos, os direitos fundamentais são ameaçados, é aquilo que colocamos. A igreja já lá, esse catecismo, né, ele é de, deixa eu ver se nós vamos ter aqui a data. Eu não tenho a precisão de quando esse catecismo foi feito. Eu sei que, né, vários catecismos foram feitos durante, né, esse período de 2000 e poucos anos. Né? Ele foi
finalizado, né, redigido em 1998. Em 10 de novembro de 1998. Atualizado, renovado. Mas existe, né, os outros concílios, aconteceram outras reuniões que chegaram, que teve outros catecismos, e esse é o mais atual. Então, você vê que em 1998, né, e já se falava dessa preocupação, né, de termos esse cuidado, onde se falava pouco em minorias, né, mas tinha esse cuidado com todos. Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele vai dizer assim, que ele iria, né, para junto do Pai, mas mandaria o Espírito Santo e nos daria força para ser testemunha dele, para ser testemunha de Jesus Cristo. A política pública, nós como cristãos, e aqui eu estou do lado, né, de 2 vereadores que são cristãos, né, o DI católico, o Zé Roberto evangélico, mas com suas ações de protagonismo no meio cristão, nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo em todos os meios que nós vivemos. Mas eu vejo que na política hoje em dia, mais ainda, porque nós estamos lidando com o outro de uma maneira muito clara, né? E o Espírito Santo, ele não erra. O Espírito Santo, ele não erra. O Espírito Santo, ele foi deixado, doado, né, a nós. Vai falar que o Espírito Santo é um dom, ou seja, um presente de Deus para nós. O Espírito Santo, ele é força, né, denominações do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é força. O Espírito Santo, ele é o paráclito, ou seja, o advogado. O Espírito Santo é o consolador, aquele que nos dá a sabedoria. Então, se políticos, pessoas, né, da sociedade, de uma maneira geral, todos nós, deixarmos nos ser conduzidos pelo Espírito Santo, nós vamos conseguir colocar isso muito bem em prática. Precisamos ser mais dóceis ao Espírito, precisamos ser mais dóceis àquilo que Deus fala conosco, e às vezes nós não damos nem ouvido a Deus, né? Deus nos mostra, Deus nos fala, e nós não damos, porque falta intimidade nossa com a pessoa do Espírito Santo. Falta intimidade, e entender que esse presente que foi nos dado, que é o Espírito Santo, ele precisa fazer parte da nossa vida. Ele necessita. O movimento em que nós participamos, né, eu e a Dodora, se chama Renovação Carismática Católica. A Renovação Carismática Católica, ela, nos anos de 1960, jovens nos Estados Unidos começaram a ler esse texto que eu acabei de colocar, né, o livro do Atos dos Apóstolos, e começaram a falar assim: se há 2000 anos essas pessoas viveram tudo isso, por que nós não podemos viver? Pessoas que davam a sua vida para o bem do outro. Pessoas que, né, dentro da igreja, elas abdicavam do seu bem-estar para o bem do outro. Se nós pegarmos aí os primeiros hospitais, as primeiras faculdades, os primeiros asilos, quem suscitou isso no meio da sociedade? O povo cristão, a igreja, ao ver a necessidade do outro, ao ver a necessidade do próximo que estava precisando, um doente, um velho, né, uma pessoa mais idosa, né, a levar cultura, levar conhecimento às pessoas. Nós vivemos um tempo meio que sombrio na política, né? Não precisa determinar tempo, mas todos nós sabemos, onde que a cultura, a sabedoria era para poucos. Era para poucos. A igreja lutava para isso, para que essa cultura chegasse às pessoas desde lá do início, há muitos anos, né? Há milhares de anos. Né? E isso foi tirado. Mas estamos vivendo um tempo novo. Eu vejo que estamos vivendo um tempo novo. Então, eu falava da renovação carismática. Então, aqueles jovens começaram a ler o Atos dos Apóstolos, começaram a se colocar em oração, assim como aqueles homens, aquelas mulheres daquele dia, né? Um dia de Pentecostes, que não era
não é o fato em si, mas era um dia de Pentecostes, né, que se comemorava. Se colocaram em oração, em obediência a Deus, unidos em oração, e veio sobre eles a força de Deus, que é o próprio Espírito Santo. E aquelas pessoas, aqueles jovens em 1960, reunidos, falam assim, se eles experimentaram, nós também podemos experimentar. Unidos em oração, vida de santidade, busca espiritual, né, uma busca de Deus, e assim conseguiram viver. Nós somos frutos desse primeiro batismo no Espírito Santo, dessa primeira vivência, né, e nós buscamos, o nosso movimento busca viver isso. E prestar serviço à comunidade, prestar serviço à igreja, prestar serviço ao outro, que é fruto do Espírito Santo. Por isso que eu falo que é importante todos nós termos essa consciência. Uma coisa assim, mudando um pouco a fala, tem uma fala de Jesus, né, que está em Mateus, no capítulo 22, 21, que é: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus, ele nunca escondeu o nosso papel na sociedade. Jesus, ele nunca nos tirou, nunca bitolou o seu povo, vamos dizer assim, né? Jesus nunca impregnou uma ideologia nas pessoas. Jesus, ele, né, na sua pregação de amor, ele deixava a pessoa livre, mas também mostrava os seus direitos e seus deveres para as pessoas. Isso é importante termos consciência, que a junção da nossa humanidade aqui na Terra, né, tudo aquilo que nós fazemos, atos, atitudes, junto com a nossa vida divina, a nossa vida com Deus, precisa estar alinhada, né, todo o tempo. Nós vamos passar agora para o vídeo, pode ser? Nós vamos passar para o vídeo, até que alguém quer comentar alguma coisa. Alguém quer comentar alguma coisa daquilo que eu falei até agora? Está tranquilo? Então, nós vamos passar o primeiro vídeo. Olá, com o tema Fraternidade Políticas, com o tema Fraternidade Políticas Libertadas pelo Direito e pela Justiça, a campanha da Fraternidade 2019 de conversão quaresmal aos católicos. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Web Catequese. Bom, algumas pessoas podem se perguntar, então a campanha da fraternidade desse ano será sobre partidos políticos? Não é bem assim. A palavra política não quer dizer somente partido político ou de direita ou de esquerda, mas política também é o cuidado da cidade e o cuidado das pessoas. E para os cristãos deve se tornar uma expressão de fraternidade. E por que é necessário a política também ser entendida como expressão de fraternidade? Provavelmente você conhece ou ouviu falar de pessoas que já passaram fome, ou certamente conhece alguém que não tem moradia ou trabalho, não tem acesso a transporte público de qualidade, à saúde, à educação, à segurança. Até quando vamos ficar indiferentes? Assim, o tema da campanha é Fraternidade e Políticas Públicas. Essas políticas públicas são ações, projetos ou programas que devem garantir ao povo seus direitos previstos nas leis. Será que nós, junto a governos e instituições, temos participado ativamente de ações, programas e projetos que visem uma vida digna a todos, em especial aos mais pobres? Temos aprendido com Jesus a ter compaixão dos sofredores, sendo cristãos ativos a construir uma sociedade fraterna? Profeticamente, se não é respeitado o direito dos povos, de nada valem as orações, as peregrinações e as assembleias. Serão os temas dos próximos vídeos de nossa catequese sobre a campanha da Fraternidade 2019. Abraço. Continue conectado. E aí, gostou do nosso vídeo? E aí, não se esqueça de deixar... A campanha da Fraternidade, ela se dá no período quaresmal. Inicia a quaresma, né, nós começamos a vivenciar a campanha da fraternidade e daí por diante. Por quê? A igreja entende, né, é um período
é um período de reflexão para nós católicos, é um período de conversão, é um período de autoanálise, a minha pessoa, diante de Deus e diante da sociedade. E vem de encontro a tudo isso. Se é um período de reflexão, se é um período de conversão, né, um período de autoanálise, para que eu possa, né, é muito sugestivo esse período da Quaresma, iniciarmos uma campanha da fraternidade, e todas as campanhas da fraternidade sempre tem um tema humano, vamos dizer assim. Nós já tivemos campanha da fraternidade que fala da água, né, quando estava naquele problema da água e tudo. São vários temas, se nós só pegarmos a história da Amazônia, né, em defender a floresta da Amazônia, para que possamos refletir qual é o meu papel e como eu estou agindo diante dessa situação. Né, quando a igreja propõe uma campanha da fraternidade, que vai falar de políticas públicas, ela não só está falando para político, ela está falando para toda a sociedade. Qual o papel que eu estou assumindo diante da sociedade? O que eu estou fazendo? Será que eu estou agindo corretamente como um cristão? Será que eu estou sendo um cristão autêntico no lugar que eu estou sendo chamado? Né? Porque isso tudo é política. Será que eu estou sendo isso, aquilo que Deus quer que eu seja no meu meio, né, onde eu vivo? Estende sim a político? Sim. Mas somos toda sociedade, o político não é um extraterrestre, né? Nós estamos envolvidos no mesmo contexto. Não é algo somente do político, é algo nosso, de toda a sociedade. Então, chama-se a atenção justamente para isso. Na nossa participação, chama-se a atenção para que possamos ter esse pensamento para com o próximo. Nós vamos ver o outro vídeo também, bem interessante. A gente podia passar o outro. São vídeos complementares, onde que, numa sequência, nós vamos ter um entendimento bacana. Olá. No vídeo anterior foram apresentados o tema e o lema da campanha da Fraternidade 2019. Neste vídeo, iniciaremos o método ver, julgar e agir. Iniciando pelo ver, queremos identificar no nosso dia a dia como os governos cuidam dos cidadãos. Há dois tipos de ações: as ações de governo e as ações de Estado. Então, seja bem-vinda e bem-vindo à Web Catequese. As ações de governo são ligadas a um determinado período em que uma pessoa governa. Por exemplo, durante os 4 anos que um determinado governo está no poder, ele discute, decide e propõe ações, programas e projetos que resolvam problemas da saúde, transporte e economia, por exemplo. Essas ações, programas e projetos foram as políticas públicas desse governo. Depois desse governo vem um outro governo, mas agora propondo políticas públicas de mais acesso à educação e à alimentação. Perceba que as prioridades desse governo foram diferentes das do primeiro governo. Então, as políticas públicas ou cuidados com o cidadão dependeram de governos diferentes, por isso chamam-se ações de governo. Já as ações de Estado são ações previstas por leis. São consideradas ações permanentes porque, independente da pessoa que governa, os cuidados aos cidadãos devem ser cumpridos. A tendência é que as políticas públicas permanentes cuidem da saúde, transporte, renda, educação, alimentação, moradia, segurança pública, saneamento básico, ecologia e outros. E esses cuidados são um tipo de atenção especial às pessoas marginalizadas e excluídas. Reúna e discuta sobre a necessidade de políticas públicas utilizando o texto base da campanha da Fraternidade e questione-se: por que na história do Brasil há tanta desigualdade entre as pessoas? Temos nos preocupado com a necessidade dos outros ou somente com a minha necessidade? Continue conectado. Abraço.
E aí, gostou do nosso Esse vídeo, segundo vídeo, eu e o Zé Roberto estavam conversando ali, juntamente com a Dodora, tomando um cafezinho ali, antes, fazendo uma preliminar ali, né, Zé Roberto? E falávamos de como que a política, né, o estar aqui como vereador, o governar, né, o estar à frente de um povo que confiou a vocês o voto, né, confiou a vocês o voto, é complicado, porque é um processo. Não tem como chegar aqui e falar assim, eu vou fazer, porque precisam ter um processo legal, tem um trâmite, tem toda algo que precisa ser cumprido, etapas, para que não possa infringir leis, não possa passar por cima de pessoas, né, de situações, de coisas. Então, nós precisamos de ter uma participação maior, nós como leigos, nós como pessoas que, a sociedade em si, precisa ter uma participação maior nas políticas, né, nas políticas públicas, não só para saberem estar inteirados do processo, mas também poder discutir e levar ideias inovadoras, ideias boas, e poder chegar às pessoas que são responsáveis em fazer leis, em fiscalizar, né, em estar governando por aquele tempo, né, o município, no nosso caso aqui, o estado ou a nação, em fazer com que isso tenha interação. Mas precisa ser conversado. Nós estamos vivendo um tempo complicado na nossa cidade, né, com relação a isso. Mas, porque com briga não se vence nada, com briga não se ganha nada, com briga não tem passos a dar positivamente. Nem diálogo. Precisamos do diálogo, né, para que possa acontecer algo concreto. Algo concreto. Essa interação mais participativa das pessoas, ela traz uma facilidade maior, ao meu entender, né, ao meu ver, para a concretização das situações. Porque quando se cria uma divisão, quando se cria um atrito, nós estamos criando mais um problema a ser resolvido. Né? Nós estamos tentando pular etapas. Né? E é lógico que as leis precisam ser mudadas, mas de uma maneira geral. As coisas precisam andar mais rápido. Existe quem tem fome? Sim. Existe quem está precisando de moradia? Sim, nós sabemos, a nossa cidade precisa. Precisa, né, de melhorar calçamentos? Precisa. Mas existe todo um contexto para que isso chegue. E a gente precisa ter o diálogo para que isso aconteça de uma forma melhor. Né? Não é com brigas, não é com... A campanha vem também nos conscientizar disso. Né? Nos colocar de uma maneira interativa. Né? Lógico, sem tirar a responsabilidade dos políticos que aqui estão, né? E dos demais, né? Do nosso prefeito e de, né, todo o meio político, sem tirar a responsabilidade. Mas a sociedade também precisa ter esse olhar, né, de comunhão, né, de fraternidade, né, com a política de uma maneira em geral. Eu vejo que esse vídeo ele é bem esclarecedor com relação a isso. Vamos passar para o outro, tem mais dois vídeos. Olá. Neste vídeo discutiremos o lema da campanha da fraternidade. Serás libertado pelo direito e pela justiça. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Web Catequese. No Antigo Testamento, direito quer dizer a ordem justa da sociedade. Essa ordem trata-se da disposição, da organização ou da maneira como as pessoas se encontram. Falar de ordem justa é falar se todos têm sido cuidados de maneira digna e respeitável. Nos textos bíblicos, nem sempre isso se cumpre, e assim, a palavra direito sempre está acompanhada da palavra justiça. E justiça não é só dar a cada um o que lhe pertence, mas justiça é também o compromisso pessoal que eu devo ter para que outras pessoas tenham uma vida digna. Justiça bíblica é a obrigação com o direito, ou seja, que eu, como cristão, estimule uma ordem justa na sociedade.
eu também sou responsável pelo cuidado do ser humano. Desse modo, justiça e direito juntos constroem uma sociedade que não oprime, mas liberta o outro, concretizando o projeto de Deus no mundo. No Antigo Testamento, são aos mais pobres que se deve garantir o direito e a justiça. Eles são representados pela viúva, pelo órfão, pelo estrangeiro, ou seja, são as pessoas que, em geral, se encontram ameaçadas em sua sobrevivência. E em Cristo não há sentido falar sobre uma sociedade justa desprezando os pobres. As políticas públicas minimizariam cada vez mais essas diferenças que, em geral, aumentam quando se é negro, se é pobre, se é mulher ou idoso. É indiscutível que vivemos em uma sociedade cada vez mais injusta. Leia o Evangelho do Bom Samaritano e discuta. Por que Jesus nos ensina a dar a quem nada possui ou aquelas pessoas que julgamos não merecer? Continue conectado. Abraço. E aí? É bem interessante quando ele faz essa junção, né, da ordem e da justiça, que torna as pessoas livres. Torna as pessoas livres. E aquilo que nós falávamos lá no início, falou-se ali da questão das minorias, né, falou-se ali, e foi colocada ali uma balança, né, e colocou as pessoas de igual para igual. Políticas que levam todos a uma igualdade. A uma igualdade. Então, é importantíssimo que nós precisamos ter essa consciência, que eu não sou melhor do que o próximo, né? Nem o de lá é melhor, nem o próximo é melhor do que eu, mas nós somos iguais. Somos iguais. Direitos iguais, necessidades iguais. Então, precisamos, todos nós dependemos uns dos outros. Então, esse vídeo que nós acabamos de ver, ele vai falar um pouco daquilo que é o lema, né? E fala, né, dessa liberdade que nós somos, que é nos garantido pelo direito e pela justiça. E é uma liberdade que nos leva a até podemos deixar nossa mente fluir e querer entender um pouco mais dessa liberdade. Liberdade de maneira geral, de autonomia, naquilo que eu quero ser, naquilo que eu vou ser, né? Dar a liberdade à pessoa, pelo direito à justiça, dela sonhar, poder sonhar com um futuro melhor, poder sonhar e ter condição de correr atrás, ter condição de batalhar e ter as suas conquistas próprias, né? Então, como que se consegue isso? Pelo direito e pela justiça, que nos torna livres para conquistar esses objetivos. Agora vamos para o último vídeo, para a gente já encerrando. Olá, nesta catequese discutiremos a importância em eliminar as distorções entre fé e vida. Seja bem-vinda e bem-vindo à Web Catequese. Você se recorda da história em que Caim mata seu irmão Abel devido à rivalidade e competição entre eles? O reino de Deus é uma construção humana e social baseada na fraternidade que protege a vida um do outro. Enganam-se os que, assim como Caim, afirmam que o reino de Deus é apenas uma construção pessoal, mas ele é de todos e para todos, numa construção coletiva. Ao matar Abel, Deus questiona Caim: onde está o teu irmão? É inegável que a insensibilidade de Caim também o acusa e o condena. Muitas vezes evitamos olhar para os que sofrem, pois o clamor deles, por vezes silencioso, nos condena interiormente e nos interpela. Sabemos onde estão os nossos irmãos? Os que ainda não morreram, agonizam-se de fome ou por não terem direito à moradia,
trabalho, transporte público, educação e saúde de qualidade clamam por justiça. Ser indiferente a esse sofrimento é responder a Deus com a mesma dureza de Caim. Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Caim matou Abel e quando desvinculamos nossa fé de nossas ações sociopolíticas, também estamos facilitando a exclusão social que leva à morte. E essas exclusões, que normalmente ocorrem entre os mais pobres, acontecem muito próximos de nós. Leia o texto sobre Caim e Abel e questione-se: por que muitos de nós somos contra políticas públicas para os mais pobres? E quando pensamos dessa forma, o nosso coração nos acusa de sermos como Caim ou como Abel. Continue conectado. E esse último vídeo deixa essa última pergunta para cada um de nós, né? A pergunta que Deus fez para Caim: onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Onde está aquele que precisa? Onde está aquele que eu preciso levar a dignidade a ele? Onde está aquele que ele precisa ser igual a mim? Onde está aquele que necessita, que não é só de bens materiais, né? Onde está o seu irmão? Essa pergunta que Deus faz, ela nos faz refletir, porque muitas vezes, mas muitas vezes, nós fazemos como, né, o próprio que foi indagado, né? Ele vira as costas para o próprio Deus. Ele vira as costas. No seu egoísmo, na sua individualidade. E precisamos olhar para as pessoas como devido respeito, como as pessoas merecem, que é ser tratado como irmão. Dependendo da sua classe social, né, de qualquer situação, né, que ela se coloca na sociedade, nós precisamos olhar ela com o próprio irmão. E Deus nos faz essa pergunta, né, nesse finalzinho aqui da minha fala: onde está o seu irmão? Né? Quero deixar também para os vereadores, nas leis, nos trabalhos de vocês, onde está o irmão de vocês, né? As irmãs de vocês, com muita humildade, sabe, sem querer, né, de forma alguma ser ofensivo, mas de uma maneira, né, de uma forma como irmão. Onde está o irmão de vocês na prática que vocês estão? E da mesma forma eu me pergunto: onde está o meu irmão naquilo que eu faço na sociedade, naquilo que eu sou, né, da forma com que eu vivo a minha vida? Onde está o meu irmão? E nós precisamos nos questionar. Nós precisamos nos questionar. Onde está o meu irmão? Porque existem pessoas que precisam sim de nós. Precisam sim. E vocês aqui, né, têm confiança de uma sociedade através do voto. Tem um povo que confiou em vocês. Tem um povo que tem esperança em vocês. E que fica não só um recado para vocês, mas também para esse povo que confiou, né, em cada um de vocês. Aqui a doadora como suplente, né? Teve um povo que confiou nela, né? Teve um povo que confiou nela, está como suplente. Mas fica também uma mensagem para nós que confiamos em vocês. Qual o nosso papel diante de tudo isso que foi colocado, né, nas políticas públicas? Precisamos também nos reconhecer como parte dessa engrenagem. Como parte dessa engrenagem. Vocês respondendo à confiança que o povo teve em vocês, né? E nós, como povo, como aqueles que confiaram em vocês, também mostrar o nosso papel, trazer a vocês os nossos anseios, nossas necessidades, lutar por aqueles que mais necessitam. Tem uma fala do Papa Francisco, que eu quero colocar no finalzinho, mas eu quero deixar aberto, né? Como é uma audiência pública, se alguém quiser comentar, fazer alguma pergunta, né, que estiver dentro do nosso conhecimento, né? E os senhores vereadores também, doutor, quiser colocar alguma coisa.
Muito obrigado, André, pelas palavras, belíssima explanação sua aqui hoje. E, como o André disse, se alguém quiser fazer o questionamento, a doutora, os presentes, o vereador IDI, quiser fazer alguma colocação, fica à disposição, fica à vontade. Bom, André, foi muito boa a sua fala aí. Eu acho que é interessante, né, a gente falar sobre o nosso, né, o catecismo da Igreja Católica. A gente tem um não conhecimento total como você tem, mas a gente procura ter. Mas eu sempre falo que, né, na palavra fala que Jesus nos fala que, né, que deu a vida, mas que todos têm a vida e a tenham em abundância, né? Como você bem colocou, não é para ser né, ser essa classe ou aquela outra classe. Eu acho que Jesus veio para todos. E abundância é o mundo criado por Ele, né? E que todos tenhamos mais do que aquilo que às vezes merecemos, né? Vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E abundância é isso que nós estamos, que a gente vê que tem. E no finalzinho ali fala, né, que o significado ali, direito, né, e o que o direito, o que fala do direito, e foi preciso para que pudéssemos compreender ali, direito e justiça. Né, que se trabalharmos realmente o que diz o direito, nós, o significado à frente de justiça talvez não precisaria, né, se fizesse com que todos tivessem os mesmos direitos, todos, né, independente de quem seja, como você mesmo colocou aí. Então, a gente como político, a gente, né, esse tema, esse lema, e quando se fala em política, eu acho que a importância de ter pessoas, a igreja, às vezes, há essa divergência de que não ter as pessoas de igreja, ou igreja com política, talvez não combina, a gente ouve alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que tem que partir desse princípio de que é essencial a política, ela, querendo ou não, em todos os ambientes se vive política, na casa da gente, até na própria escola, quando se faz uma redação, ou às vezes quando você vai fazer sua casa, você quer fazer uma casa mais bonita que o seu irmão, não é que cresça, mas são políticas, né? Claro, harmoniosa, mas é política. E tudo que se move hoje no país, tudo tem o seu lado político. Então, esse tema da campanha da fraternidade, ele fala da fraternidade e políticas públicas, porque se tivermos realmente, né, acompanhar o significado de fraternidade, com certeza as políticas públicas vão acontecer da forma que tem que acontecer, né? Com esse espírito de fraternidade, de reconhecer no outro saber, igual você colocou, onde é que está o seu irmão. Então, a fraternidade é isso, e faz com que nós, políticos, possamos ter esse entendimento de fraternidade e, ao mesmo tempo, agir com as políticas públicas para beneficiar, não um grupo de minoria, como você mesmo colocou, mas políticas públicas para todos. Independe de religião, independe de raça, independe de cor. Então, eu sempre falo isso, que a gente tem que ter esse espírito, né? Mas eu, como cristão, Zé Roberto e outros mais, né, acho que muitos que estão nos vendo, ter esse espírito de fazer, como você colocou, que o Espírito Santo, ele possa descer sobre cada um de nós, estarmos junto de nós, para que possamos, sim, aqui, podemos discernir aquilo que não é bem individual, desse ou daquilo, mas que possamos estar aqui defendendo todos, né? Porque Jesus não veio aqui para esse ou para aquele, Jesus veio para todos nós, todos, independente de quem seja. Então, se a gente for falando, a gente tem muita coisa para poder falar, eu acho que é um tema, né, que merece mesmo, né? Acho que a campanha, como você colocou, a campanha das unidades são aqueles 40 dias de um momento de conversão, de interiorização, né, sobre
o tema sobre aqueles 40 dias ali, mas que ele poderia ser muito mais trabalhado durante quase que todos os anos, mas é um tempo definido pela igreja, né? E durante esse período quaresmal, e a gente vai ali, a partir dali a gente vai, mas que é um tema que deveria ser discutido e debatido constantemente, mesmo nesse entendimento de alguns, né? A igreja não pode ser de forma alguma partidária, mas que as pessoas que, no contexto no geral, né, de políticas, que possam sair dali pessoas que possam ser comprometidas com o bem-estar, não de meia dúzia ou por interesse próprio, mas com o interesse de todos, né? Ali fala na saúde, na educação, no transporte público, no bem-estar de todos. Então, acho que a gente precisa muito, acho que isso aí, esse lema com o tema, né, que fala do profeta Isaías aí, tem hora que eu falo até que poderia ser, o livro do profeta Isaías, ele é muito, eu acho que poderia ser um dos maiores, porque é muito sábio, né? O profeta Isaías foi muito, né? Todas as passagens aí que a gente vê no livro do profeta Isaías, não falando aí, né, dos evangelhos aí, de Mateus, João e Marcos, mas Isaías, tem uma hora que eu falo que tinha que ser também, porque ele cobra e ele torce bem a orelha da gente, então nos chama muita atenção. Mas que possamos estar aí atentos, né, como você colocou muito bem aí, você fez uma explanação muito bem sobre a campanha da fraternidade, acho que é isso mesmo, mas que possamos estar com esse lema em constância, sabe? Fraternidade, eu acho que está faltando muito, essa palavra parece que está ficando muito esquecida, né? É igual eu sempre falo que a palavra, né, tão pequena, amor, parece que ela ficou assim, muito esquecida, ou o entendimento de amor não é aquilo que Deus, em todos os momentos aí, bíblicos, aí fala, a palavra é muito clara, fala de amor, mas às vezes, hoje se trata muito de um amor carnal, né? O amor mesmo, de irmão, de companheirismo, de humildade, sabe, de ver no outro, sentir no outro aquilo que a gente sente quando a pessoa está um pouco diferente, esse amor que a gente conhecer, eu acho que está ficando muito esquecido, né? Parece que quando se fala amor, né, de falar que ama meu irmão, ama você, ama ele, ama, o entendimento não é o entendimento de Cristo, parece que o entendimento é do homem, né? Mas então, não vou me alongar muito, mas parabenizar aí você, né, pelas suas palavras aí, Dodora, por trazer esse tema aqui para nós aqui, né, juntamente com o Zé Roberto, que é importantíssimo para nós. Obrigado aí pela... Deixa eu só colocar uma questão sobre essa situação do amor, né? Eu vejo assim que o amor, a palavra amor e o sentimento se prostituiu no meio da sociedade. Se fala que ama por muito pouca coisa. Se fala amor por coisas e matérias, mas a essência do amor, que é doar-se, sair de si mesmo para o outro, né, tem acabado. É perfeitamente isso que você colocou. Qual que é a maior expressão de amor que nós temos? É quando o próprio Deus se abdica, né, de si mesmo para dar a vida ao outro. Né, e nessa expressão maior de amor é o que nós precisamos viver. Né, aquele que mais precisa, ou aquele que naquele momento está precisando, né, não só de material, mas é sair de mim mesmo, sair do meu comodismo, sair do eu para o próximo, se colocar na frente do outro, se colocar no lugar do outro, dar de melhor para o outro, não ser melhor que o outro, mas ser melhor para o outro. É assim que nós precisamos viver. Né? Muito obrigado, EDI, André. Dodora, quer fazer um comentário? Eu espero, assim, que esse momento que nós vivemos, que foram, às vezes, para certas pessoas foram longos, mas foram pequenos, mude a nossa cabeça e a cabeça da sociedade de que precisamos ser igreja e precisamos também ser política, né? Então, como o André colocava, e eu vejo que nós, no meio da política, vivemos
muitas pessoas olham para nós e falam assim: ah, política não se discute. É porque, às vezes, certamente não se discute porque a gente não sabe a essência e a beleza que é uma política bem feita. Uma política que pode olhar para o povo, como o André colocava, olhando para o povo como se estivesse olhando para si mesmo. E, diante disso, eu quero agradecer a você, Zé Roberto, e a todos os vereadores que disseram sim para esse momento, porque muitas pessoas estão acompanhando a gente, e muitas pessoas, eu tenho certeza, que mudaram até mesmo o jeito de pensar de política. Como foi bem colocado para o Edeir, para você, André, nós vivemos uma política, e o nosso primeiro político foi Jesus. Ele era um grande político também, porque tudo que ele fazia diante disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, fazendo com que o amor existisse, a unidade também, mas também o direito. Eu não posso querer ter um direito sem fazer nada. Eu preciso fazer a minha parte. E eu fazendo a minha parte, eu estou vivendo uma boa política. Então, eu espero que esse momento que nós vivemos aqui, que se estendeu, a gente não sabe para onde foi, né? O alcance disso, venha conscientizar, a começar em nós, conscientizar todos nós que nós precisamos de ter fé junto com a política, porque somos seres humanos e vivemos e queremos, como o catecismo falou, um Brasil melhor. Porque é muito fácil eu falar que não está dando certo uma coisa, entrar pela porta e começar a brigar por alguma coisa e sem ter feito nada, saber o porquê que está acontecendo aquilo. Então, a realidade que eu peço mesmo a Deus que leve isso ao coração das pessoas, que vejam na próxima campanha um jeito diferente de ver a política, de receber o político e de ajudar o político a fazer um Brasil melhor, o Ubá melhor, o Minas Gerais melhor, porque se todos estiverem unidos em Deus, mas estiverem unidos com o irmão, com certeza vamos viver muito melhor. Então, eu tenho que agradecer a oportunidade e agradecer também você, André, por ter dito sim, né, a vir, porque eu sabia que a gente podia confiar naquilo que você ia trazer para todo o povo. Muito obrigada. André, suas considerações? Não gostaria de deixar nas considerações finais uma fala do Papa Francisco, e antes de falar, agradecer a todos vocês, né, agradecer o convite mais uma vez, e falar que aquilo que a gente tem é muito pouco para oferecer, sabe? Mas a graça de Deus, o Espírito Santo, age em nós, né? Age naquele que se abre, né? E um pouco com amor, isso mesmo. E que a graça do Espírito possa ter, né, nos ajudado a ter entendido, a abrir a nossas cabeças, nossas mentes, para que essas políticas públicas, essa fraternidade, como o Dei bem colocou, possa estar bem impregnado em nós. Então, o Papa Francisco fala assim, sobre política, né? Nenhum de nós pode dizer. Quem fala é o Papa Francisco, vamos dizer assim, é o chefe maior da igreja, o representante de Cristo aqui na terra, né, para nós católicos. Nenhum de nós pode dizer, não tenho nada a ver com isso, já que eles é que governam. Olha só, forte, né? Ao contrário, eu sou responsável pelo seu governo e devo dar o melhor de mim para que eles governem bem e participar da política dentro das minhas possibilidades. Então, é um pedido do nosso Papa,
do Papa Francisco, né, que nós possamos participar de uma forma positiva. Né? É um dever nosso em ajudar que vocês possam governar bem. Né? E ele tem mais uma frase dele que fala assim: eu não posso lavar as minhas mãos. Todos nós devemos oferecer algo. Um bom católico se empenha na política. E aqui eu quero estender: um bom cristão, né, de uma forma geral, se empenha na política, oferecendo o melhor de si, para que o governante possa governar. São falas do Papa Francisco. Então, muito obrigado. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado, André. Antes de encerrar, eu gostaria só de fazer alguns comentários também. O papel e a participação dos cristãos na política é e sempre será muito importante, né? A palavra cristão, ela nos remete a Cristo, né? A Jesus Cristo, que nos ensinou a amar, a respeitar e a cuidar do próximo, né? Então, isso é um ensinamento que nós temos de Jesus, né? Que cuidar, respeitar do nosso próximo, né? E a gente tem que pensar, né? Como você disse, André, na política, todos nós somos iguais, né? Nós somos um único povo, não existe 2 povos, 3 povos, né? E tem que ser para todos, né? Às vezes alguns políticos, por conta das suas atuações, criou-se na sociedade uma cultura em que a política é algo ruim, né? E essa nova geração que está chegando de políticos, não só aqui o Bar, mas no Brasil afora, é o nosso papel, vereador Edeir, desmistificar isso, né? Mostrar para as pessoas que a política é algo bom, que pode transformar, que pode mudar a vida das pessoas, pode trazer esperança para as pessoas, uma dignidade, uma vida melhor, né? E isso é uma função nossa, é uma função nossa, Dodô, você como suplente também, essa nova geração de políticos que está surgindo, mostrar que nem tudo está perdido, né? Que nós acreditamos no ser humano, que o ser humano ele pode transformar o mundo, ele pode desenvolver políticas públicas. Esse é um papel nosso, de nós cristãos, né? De todos os políticos, desenvolver políticas que venha trazer uma qualidade de vida, que venha realmente trazer uma vida de esperança para toda a população e para toda a nação. Quero agradecer a presença de todos e declaro encerrada essa audiência pública. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.